Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Clube Financeiro. E para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo e o tema de hoje é reforma tributária. Um assunto que está sendo bastante discutido aí na mídia, principalmente no mercado financeiro. Na última sexta-feira aí o Ministério da Economia soltou essas possíveis mudanças e no decorrer desse vídeo a gente vai ver alguns pontos que a princípio parecem ser bons para a pessoa física, principalmente, para as empresas. Do lado dos investidores tem algumas coisas que não são tão boas, mas a gente vai discutir aqui no decorrer desse vídeo. E lembrando que essa é só uma proposta, ainda nada foi definido, precisa passar por um processo de votação, então muita coisa ainda pode ser alterada, tanto para melhor quanto para pior. E todas essas mudanças que forem acontecendo, eu vou estar passando lá no Instagram em tempo real, então aproveita para me seguir lá para não perder essas notícias que saem do mercado financeiro. E vamos ao primeiro tema aí dessa reforma tributária, que é a alteração da tabela de imposto de renda para a pessoa física. Com essa reforma, o governo pretende aumentar a faixa de isenção de imposto de renda para a pessoa física, passando aí dos R$ 1.903,98 para R$ 2.500. Lembrando que esses R$ 2.500 é o valor líquido recebido, então essa faixa passa a ser de 3.125 bruto, né? Porque levando isso anualmente e pegando a base de cálculo, descontando 20%, isso vira R$ 2.500 líquido. Então essa é a primeira proposta do governo, o que é uma boa, só que se for trazer isso corrigido pela inflação, a gente ainda está muito defasado, né? Esses R$ 2.500 aí deveria ser pelo menos R$ 4.000, então a gente ainda tá bastante longe do que seria ideal de isenção de imposto de renda. Mas ainda assim é uma coisa boa, né? Um passo importante, porque mais de 50% das pessoas que declaram imposto de renda hoje, se essa reforma passar de fato dessa maneira, já vão ficar isentas. Outro ponto positivo dessa reforma é que pessoas com bem imóveis situados no Brasil passam a poder ajustar o seu custo de aquisição anualmente, né? Ou seja, uma pessoa que comprou um imóvel o ano passado, ela consegue ir ajustando o seu custo de aquisição, porque hoje você vai colocando somente o valor do bem adquirido, né? O custo inicial. E quando você for vender esse imóvel, você paga de 15 a 22,5% do ganho de capital, né? Isso acaba pesando muito. E agora com essa reforma você pode ir ajustando anualmente, né, quanto que vale esse imóvel e aplica-se uma alíquota de 4% sobre o ganho de capital. Então isso a princípio é uma coisa boa para a pessoa física, que vai acabar reduzindo aí o seu custo de imposto de renda no futuro. E a parte mais importante desse vídeo, né, o que mais nos interessa é como vai ficar o setor financeiro se essa reforma for aprovada. O mercado financeiro, né, os investimentos, tem muitas alíquotas diferentes para cada tipo de aplicação. Hoje, ações, você paga 15% de imposto de renda, já no ganho de capital de fundos imobiliários 20%, day trade 20%. Então, essa reforma tende a unificar tudo em uma única alíquota de 15%, o que facilita um pouco a nossa vida como investidor, né? E outro ponto importante também é que você consegue declarar os seus prejuízos ali, compensar as suas perdas em diferentes investimentos, que hoje não é possível. Se você tem um prejuízo ali no day trade, por exemplo, você só consegue compensar a sua perda no mês seguinte em operações day trade. E isso serve para ações também. E já se essa reforma for aprovada, você vai conseguir compensar a sua perda em day trade, em ações, em fundos imobiliários, né, em ETFs. Então, essa parte tende a facilitar a nossa vida como investidor. Que é importante você anotar, né, fazer um controle
desses seus prejuízos mensais, porque muita gente, né, muitos investidores acabam não fazendo isso e acaba perdendo, né, essa oportunidade de compensar os seus prejuízos nos meses seguintes. E uma coisa importante também, no caso dos fundos de investimentos, é que hoje existe a tabela regressiva, né? Você aplica ali num fundo, quanto mais tempo você deixa a aplicação naquele fundo, menos imposto de renda você paga. Fundos de ações, por exemplo, também é 15%, e essa reforma vai unificar também tudo numa alíquota de 15%. O Come Cotas, que é cobrado ali no mês de maio e no mês de novembro, passa a ser somente no mês de novembro, uma única vez por ano, o que também é bom, porque o Come Cotas acaba prejudicando a vida do investidor, né? Fazendo com que os juros compostos ali trabalhe menos, porque todo mês de novembro e um mês de maio o governo vem ali e já tira um pouquinho dos seus rendimentos e acaba prejudicando, né? E para os investimentos aí de renda fixa, a mudança é a mesma que para fundos de investimento, né? Ou seja, tudo passará a ser uma alíquota de 15%, o que hoje é um pouco diferente. Trabalha-se com a tabela regressiva, porque a ideia sempre foi, quanto mais tempo você fica nesse tipo de aplicação, menor é o seu pagamento de imposto de renda, né, que hoje começa ali com a tabela de 22,5%, depois de 180 dias passa para 20%, e assim vai caindo até uma alíquota mínima de 15%. Então, com essa mudança, tudo passa a ser cobrado o imposto de renda de 15%. O que não muda é os investimentos em CRI, ICRA, LCI, LCA, né, que são investimentos que fomentam ali o mercado imobiliário e também o mercado de agronegócio, que atualmente não tem cobrança de imposto de renda, e havendo essa reforma também vai continuar isento. E chegamos ao ponto mais importante desse vídeo, né? O que causou mais alvoroço aí no mercado financeiro, que nos deixou muito insatisfeitos como investidores, é a possível taxação dos dividendos e dos rendimentos vindos ali dos fundos imobiliários, né? Já que quando a gente pensa em fundos imobiliários, é um investimento que também fomenta o setor, assim como as CRIs e a LCI, e até então são isentos de imposto de renda, mas com essa proposta o governo pretende taxar em 20%, o que nos prejudica como investidores, pensando que a nossa ideia, né, quando investimos em ações boas pagadoras de dividendos ou nos fundos imobiliários que pagam rendimentos ali mensais, é a construção de uma renda passiva, né? E pensando nisso, com essa taxação, vai nos prejudicar, vai atrasar a nossa construção de patrimônio pensando nessa renda passiva para o futuro, né? Então isso causou bastante revolta no mercado financeiro, e a princípio a ideia do governo é fazer com que as empresas não paguem, né, os dividendos, os rendimentos, para que esse dinheiro fique em caixa e ela consiga reinvestir nelas mesmas para poder crescer, gerar mais empregos, né, que aparentemente é uma ideia que soa bem ao ouvido de pessoas que não são do mercado. Só que na prática não é bem assim que funciona, porque as empresas elas vão deixar de pagar esses rendimentos, esses dividendos, e vão gastar com elas mesmas, né? Vão gerar mais despesas internamente para pagar menos imposto. E essas empresas que são muito consolidadas, que pagam regularmente dividendos, não tem muito para onde crescer, né? Então, por isso que elas fazem essa distribuição. Se agora elas vão ter essa cobrança, vai acabar nos prejudicando, porque as empresas vão optar por não distribuir mais, né? Ou distribuir um valor muito menor para que não pague tanto imposto de renda. Então, essa foi uma grande insatisfação em todo o mercado. Não se sabe ainda se será cobrado, né, de fato esses 20%,
Está se falando que pode reduzir para 15%, mas ainda assim é uma cobrança desnecessária que vai prejudicar todo o mercado financeiro. E depois dessa notícia, o mercado de fundos imobiliários, né, o índice FIX, que compõe ali os principais fundos imobiliários, tem caído bastante, né? O próprio setor de fundos imobiliários vem sofrendo, já tem aí um pouco mais de 1 ano e meio, e com essa notícia impactou mais ainda negativamente, já que os fundos também vêm sofrendo com esse aumento da taxa Selic, que prejudica, né, os pagamentos, né, porque a taxa Selic muito alta acaba fazendo com que as pessoas migrem da renda variável ali de fundos imobiliários e vá para uma renda fixa, o que acaba se desvalorizando as cotas dos fundos, né? O que eu queria passar aqui para vocês é que, mesmo tendo essa taxação dos dividendos, né, os fundos imobiliários sofrendo, as ações também, boas pagadores, poderão sofrer aí no curto prazo, mas toda vez que a gente fala em investimentos, o nosso pensamento tem que ser de longo prazo, de fato, e essa queda, né, dos fundos imobiliários principalmente, tem muitas oportunidades ali escondidas, né? Então, se você é um investidor que pretende aumentar o seu patrimônio, continuar investindo em fundos imobiliários, essa é uma boa oportunidade para se comprar mais, já que esses fundos, muitos fundos caíram bastante, teve alguns ali que caiu a 20, 30%, então é uma oportunidade, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, não estou falando de nada específico, estou falando apenas do setor, mas vale lembrar que as quedas são sempre oportunidades de aumentar aí a sua carteira naqueles ativos que você de fato acredita serem bons para carregar aí para o futuro. Então, pessoal, essas eram as informações que eu queria passar para vocês referente aí à possível reforma. Se eu falei algo que está desatualizado, deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui também nos comentários algum tema para os próximos vídeos. Aproveita para me seguir lá no Instagram, que tem conteúdo novo todos os dias. Eu falo bastante aí sobre as notícias do mercado financeiro como um todo. E a ideia aqui era passar um pouquinho aí, bem resumido, das possíveis propostas dessa reforma tributária que vai nos afetar, né, tanto como investidor, como pessoa física. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, já ativar as notificações e bate no sininho aí, dá um joinha. E eu te espero no próximo vídeo.